Olá, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Convido o irmão a dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é ser um cristão, né? Nós já estamos aí na aula de número 7. O livro O que é ser um cristão é do pastor Leandro Lima, na verdade. E estamos aqui hoje para juntos nos dedicarmos aí ao capítulo 7. O tema do capítulo 7 do capítulo 6, né? A aula que é a 7 do capítulo 6 é dos ídolos para Deus, né? Caminho do convertido, né? Sair da vida pecaminosa e encaminhada à cruz de Cristo, né? Então, o capítulo 6 nos traz aí dos ídolos para Deus. Então, o pastor Leandro Lima, ele nos traz a seguinte reflexão, né? Ele nos pede para voltar no livro de Êxodo, quando o Senhor nos traz os 10 mandamentos, né? Ali ele leva os 10 mandamentos para o povo de Israel, né? Então a gente observa, vou minimizar aqui para a gente ter uma ideia do texto, que o primeiro e o segundo mandamento, eles estão relacionados à idolatria, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 23 e 4. Então, esses dois, eles estão intimamente ligados à idolatria. E nós aqui, o povo brasileiro, por ser colonizado, por ter sido colonizado por Portugal e Espanha, nós temos bastante influência do catolicismo romano. Então a idolatria é bastante forte, né? Então o pastor Leandro Lima resolveu tirar um capítulo para discutirmos isso daí. Então vamos dar continuidade. O primeiro tópico que ele traz é o único mediador que nós temos. Então a Bíblia terminantemente rejeita toda e qualquer ideia de culto a santos e imagens. Nós temos textos bíblicos que reforçam isso, e aqui são trazidos dois, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Da mesma forma, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então aqui nos traz a pensar que de nada adianta nós orarmos para santos, chamarmos o nome de santos, não é mesmo? Termos imagens ou esculturas de santos, de alguma coisa, que isso acaba somente ofendendo, né, ao nosso Senhor. Aqui nós temos dois versículos chaves, que o único mediador é Cristo Jesus. Então nós devemos orar a Jesus Cristo, que é o nosso mediador diante ao Pai, somente Ele, né? E o Senhor trazendo que Ele não dará sua glória, né, a escultura, imagens, né, nem a honra dele a isso. Então não cabe a nós, né, termos esse tipo de coisa daí. Poxa, mas e a Virgem Maria, né? Nós aqui brasileiros, né, como eu disse anteriormente, fomos colonizados por Portugal.
nossa raiz é portuguesa ou espanhola, né, italiana, nossa colonização tem muito a ver com esses três povos. Então a questão de Maria é muito forte, né? Então vamos ver o que o autor nos traz. A Bíblia zela pela pessoa de Maria e não autoriza que sua figura seja denegrida. Todos os termos e o status que o catolicismo atribuiu a Maria são totalmente alheios à Bíblia. Então, não há de se negar que Maria foi uma pessoa, uma mulher diferenciada, agraciada entre as mulheres, né? Por quê? Porque ela foi escolhida pelo Senhor para ser mãe do próprio Deus. Jesus, quando se encarnou, Deus, o Filho, quando se encarnou, ele veio ao mundo através de Maria. Então, não há, né, para nós dúvidas que ela realmente é bendita sobre as mulheres, não é? Mas vamos ver alguns status que foram adicionados a Maria. Então, no ano de 392, Maria foi declarada perpetualmente virgem pelo Papa Ciríaco. E isso foi confirmado depois no Concílio de Trento da Igreja Católica em 1547, não é? Logo após aí a Reforma Protestante, não é? Então a gente tem que a Maria ela foi declarada perpetualmente virgem. E nós vamos ver textos bíblicos que vão contra isso daí. Olha só, no ano de 1854, Maria foi totalmente livre de pecados através de sua vida inteira pelo Papa Pio IX, não é? Nós temos na palavra de Deus que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, não é? O único justo que não se imputou o pecado sobre ele foi o Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica, em 1854, diz que Maria é livre de todos os pecados por toda a sua vida. No ano de 1891, o Papa Leão XIII declarou que ninguém pode ir ao Filho senão através da mãe. Ou seja, ninguém pode chegar a Jesus senão através de Maria. Isso daí entra em concordância com aquele adesivo que nós vemos às vezes no carro. Tudo por Jesus, nada sem Maria, não é? Mas isso é bíblico? A resposta é não, né? Olha só, continuemos. No ano de 1950, pertinho aí, 1950, o Papa Pio XII declarou que Maria conquistou a morte e foi elevada com corpo e alma para a glória dos céus, onde, como rainha, reina refulgente à direita de seu filho. Ou seja, ela ascendeu aos céus, ela subiu aos céus. Isso foi declarado em 1950. Não é verdade? Mas só que não esqueçamos que nada disso encontra base bíblica. A Bíblia não traz nenhuma, né, certeza disso, né? Durante toda a Bíblia nós não temos nenhuma citação disso, né? Isso aí foi o que a tradição católica decidiu, né, nos concílios dela. Alguns exemplos que refutam essas hipóteses, né? Primeiro, Mateus, versículo 24 e 25. E José, despertando do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então aqui nós vemos que José não conheceu Maria, ou seja, ele não teve relações com Maria, né, até que deu à luz a seu filho, não é? Então isso nos traz o quê? Que enquanto Maria e antes de Maria se engravidar de Jesus, através daquele milagre do Espírito Santo, José não teve relações com ela, nem durante a gravidez, não é verdade? Mas depois, essa palavra aqui, ó, até que, ele não conheceu até que deu à luz. Até que deu à luz ele não conheceu, mas depois, sim, por quê? Porque Jesus é chamado primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro. Você só tem o primeiro a partir do momento que você tem o segundo, certo? Essa é a ideia de sequência matemática. O primeiro ele só existe a partir do momento que tem um segundo, porque senão seria a palavra correta aqui, seria o seu único filho, e a palavra não é único, e sim primogênito, dando a ideia de que José e Maria tiveram outros filhos, tá? Vamos ver que isso é confirmado em outros textos. Marcos 3,32. E a multidão estava sentada ao redor dele. No caso aqui, esse dele é Jesus. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Então a Bíblia, em várias passagens, ela mostra que Maria teve outros filhos. A exemplo, Tiago, que foi o primeiro líder da igreja, digamos assim. Nós temos até o livro de Tiago, né? Lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, irmão do Senhor, não é? Irmão ali pela parte de Maria, certo? Mais textos ainda. Lucas 11, 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, ele é Jesus, tudo bem? Uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe bem-aventurado o vento que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que uma mulher, aqui não cita quem é ela quer, de certa forma, exaltar Maria, quando ela fala: bem-aventurado o ventre que te trouxe, né? E os peitos em que mamaste. Está exaltando Jesus através de Maria, né? Mas o Senhor diz o seguinte: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Você vê que o foco de Jesus, ele não está fazendo, ele não está desfazendo da mãe dele, mas ele traz que o foco não é a mãe dele, mas o foco é a palavra de Deus, não é verdade? E o temor ao Senhor, porque essas pessoas o guardam, tá certo? Então, em toda a palavra de Deus, ali no Novo Testamento, nós vemos que o foco é o Senhor Jesus Cristo e não Maria, tudo bem? O que seria, então, o culto agradável a Deus? Então, seria nós firmarmos no Senhor. Mas mesmo quando Deus é adorado, podem existir problemas que tornam essa adoração desagradável e inaceitável a Ele. Que tipo de problema? Vamos ver.
apresentar-se diante do Senhor coberto de pecado e sem arrependimento, somente a fim de cumprir um ritual. Você vai à igreja só porque você vai encontrar seus amigos, você não tem nada para fazer, você tem só que cumprir aquele ritual de todo domingo ir à igreja ou de fazer uma oração, não é verdade? Antes de dormir ou ao acordar. Isso é inaceitável pelo Senhor. Apresentar-se ao Senhor coberto de pecados, isso é normal. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas sem arrependimento, isso daqui é inaceitável, tá? Somente a fim de cumprir um ritual. O irmão pode verificar isso em Isaías, capítulo 1, versículo 13 e 18. Outro, não se lembrar dos atos passados do Senhor e não obedecer sua palavra. Então, muitas vezes no Velho Testamento, nós vemos que o povo de Israel esquece de quem era o Deus dele, né? Nós também caímos nesse erro quando somos defrontados por um problema, né? Nós esquecemos quem é o nosso Deus e não obedecemos a sua palavra. Nós tentamos buscar soluções humanas e esquecemos do nosso Deus. Então, para que um culto agrade a Deus, ele deve vir acompanhado de uma vida justa por parte daqueles que se apresentam para cultuar, né? Com o coração renovado, nova criatura. Mesmo se eliminemos todas as imagens de deuses falsos e nos desfaçamos de todos os modos particulares concebidos, o culto ainda será inaceitável ao Senhor se a atitude do coração não for correta. Não é verdade? A gente pode lembrar de Caim. Por que Caim errou ali, né? Porque Deus conhecia o coração dele, né? Deus sabia o que estava no coração dele. O que são os ídolos do coração? São tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus. João Calvino nos traz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quantas coisas a gente coloca na frente de Deus? São coisas mais importantes do que Deus. Muito comum nós colocarmos os nossos filhos, né? Nossos filhos serem ídolos. Um carro, um programa de televisão, um jogo do time favorito que vai passar na hora do culto, ou até mesmo um filme. Então nós temos que tomar bastante cuidado, meu irmão. Bastante cuidado, porque nós erramos constantemente. Somente a misericórdia do Senhor, né, para nos conduzir, né, a Ele, né, e nos regenerar. Meu irmão, tenha um bom dia, tá? Tenha seus estudos, a sua caminhada, e que cresçamos juntos na palavra de Deus. Fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.